Olá galera da Nação Jovem, estamos aqui de novo para a nossa terceira palavra da série No Princípio. Hoje vamos falar sobre a teoria do criacionismo e como ela se explica dentro da Bíblia. Mas antes disso eu gostaria de parabenizar todos os nossos líderes de célula que foram consagrados evangelistas no último final de semana. Que Deus abençoe vocês. Nós temos muitos que foram consagrados na Nação Jovem. Foram 105 ao todo. E eu tenho certeza que Deus vai usar vocês de maneira poderosa no ministério. Mas vamos lá então, galera. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, o nosso tema hoje é criacionismo. E é difícil você explicar o criacionismo dentro da Bíblia quando você não entende algumas coisas. Porque a Bíblia só narra a história do homem de 6.000 anos para cá. Daí os cientistas vão lá e acham registros de vida na Terra há milhões de anos atrás e a gente fica sem entender como explicar a Bíblia. E até mesmo os estudiosos, os biólogos, os arqueólogos, todo esse pessoal que estuda aí, eles não acreditam na Bíblia porque não dá para explicar, apenas resumir tudo em 6.000 anos de história. Bom, o que a Bíblia nos diz é o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual a primeira coisa que Deus criou? Os céus e a terra? Não, Deus criou o tempo. Deus criou o princípio. Foi a primeira coisa que Deus criou. Você vê aqui que a expressão no princípio ela é enfática e ela determina um tempo que Deus determinou para que nós soubéssemos da história dali para frente. Nós não sabemos, na verdade, o que aconteceu dali para trás, mas nós temos sinais na Bíblia das coisas que aconteceram. E esses sinais estão aqui no livro de Gênesis. Quando a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, há um ponto. Depois, para o versículo 2, onde diz: a terra era sem forma e vazia, a gente não sabe quanto tempo de história se passou entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Mas provavelmente foram bilhões de anos que se passaram aqui. Nós, quando lemos de um versículo para o outro, fica difícil de pensar, não, parece que foi um após o outro, mas não. Se você pega a expressão original do versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, a palavra era, ela vem do original Bereshit. E a tradução melhor dessa palavra para o português deveria ser tornou-se. Ou seja, a tradução melhor ficaria: no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia. Bom, a Bíblia diz lá no livro de Isaías que Deus não criou a terra para ser um caos. Aliás, Deus não criou nada para ser um caos. Existe uma ordem certa em todo o universo, todas as coisas funcionam debaixo de leis, princípios. Deus não fez nada bagunçado, Deus não fez nada desordenado. E a terra não foi uma exceção. Deus não criou a terra sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu. Nós podemos afirmar com certeza que a terra tornou-se sem forma e vazia. O que foi que aconteceu para que a terra se tornasse sem forma e vazia? Bom, nós não podemos dizer com certeza, mas o que a ciência diz? A ciência diz que aproximadamente 65 milhões de anos atrás, um meteoro caiu na Terra e destruiu toda forma de vida que existia aqui. Alguns estudiosos da Bíblia aceitam a hipótese de que esse meteoro teria sido a queda de Lúcifer. Nós podemos afirmar isso com certeza? Não, não podemos afirmar. Por quê? Porque a Bíblia não diz. E nós não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não diz. Mas é uma hipótese que pode ser aceita. E fica muito claro aqui dentro do livro de Gênesis é que alguma coisa aconteceu para que a terra fosse sem forma e vazia. A Bíblia nos narra que a criação do homem por Deus, lá no Gênesis,
ela ocorreu aproximadamente 6.000 anos atrás. Mas é evidente que a Terra não existe só há 6.000 anos, a Terra existe há bilhões de anos. Como negar o fato dos fósseis que são encontrados, dos dinossauros que não existem mais, que foram extintos? Então o que importa aqui para nós não é se aquele meteoro que caiu há 65 milhões de anos atrás era ou não era Lúcifer. Pode ser ou pode não ser, mas não importa. O que importa para nós aqui é que fica muito claro nas entrelinhas da Bíblia que a criação do Gênesis não é a primeira criação de Deus na Terra. Havia uma criação anterior, que foi destruída por um motivo que nós não sabemos, se foi meteoro, se foi Lúcifer, enfim, não dá para explicar, mas fica muito claro que houve uma criação anterior. Antes de nós estarmos aqui na Terra, antes de Deus criar o homem como criou ali em Gênesis, Deus havia feito outras coisas. Havia uma criação anterior na Terra que foi destruída por um evento catastrófico. Agora, quando você pega os dias de Gênesis, você começa a perceber que entre o versículo 2 e o versículo 3 em diante, onde começam os dias da criação, também há uma separação entre esses versículos. Porque no início, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Essa é uma expressão que abrange tudo. Deus criou tudo, os céus e a terra. Depois que fala que a terra tornou-se sem forma e vazia, parece que há uma volta no tempo. E Deus começa a explicar como as coisas foram criadas no passo a passo. E você vai descobrir que o homem foi criado só lá no último dia da criação. Esses dias da criação, quando Deus cria a luz, depois cria o firmamento, depois cria os animais, cria a vegetação, cria todas as coisas até chegar lá no homem, esses dias eles se referem a períodos de tempo que claramente nós vemos que não são dias normais como nós temos hoje. Era um dia para Deus. Para Deus aquele período ele descreveu na Bíblia como dia. Foi um ciclo de tempo que Deus levou para construir as coisas, não é? Nem havia sol, nem lua para ser dia como existe hoje. Só foram criados sol, lua, estrelas, alguns astros, né? No quarto dia. Então cada dia desse se refere a uma quantidade de milhões de anos na criação do universo. Então o que eu estou te mostrando aqui é o seguinte: a criação do Gênesis, ela é única na Bíblia e ela tem apenas 6.000 anos de história. Os cientistas dizem que houve um ser que evoluiu e eles não aceitam a teoria criacionista por causa dessas provas, dessas comprovações. Mas veja, tudo aquilo que os cientistas descobriram é real, está aí. Mas não é o homem. Esses fósseis de animais que foram descobertos, pode até ter sido um ser que realmente, um bicho que evoluiu no passado, em uma outra criação de Deus, mas certamente não somos nós. Nós não somos um ser evoluído. Nós somos um ser criado diretamente pelas mãos de Deus. Nós somos obra das suas mãos. E existe na ciência aquilo que eles chamam de elo perdido, ou seja, eles não encontram a ligação que existe entre esse ser que viveu há alguns milhões de anos e o homem atual. E nunca vão achar esse elo. Nunca vão achar essa ossada que seja esse elo, porque esse elo não existe. O homem, como nós conhecemos hoje, foi criado por Deus. Mas não significa que não existiram dinossauros, que não existiu esse ser, ou que evoluiu, ou outros seres que eram muito parecidos um com o outro, que dê a impressão de que houve um ser evoluído. Não há como negar que houve uma outra criação na Terra, não é? Até quando Deus cria todos os répteis, o homem não existia ainda. E acredito que dentro desses répteis talvez tivessem ali os dinossauros, não é verdade? E eles existiram, eles foram reais, nós temos as suas ossadas, temos os seus fósseis, não há como negar que eles existiram. Porém, nenhum desses fatos nega a teoria do criacionismo. Nenhum desses fatos faz com que a Bíblia deixe de ser verdadeira. Por quê? Porque há uma grande lacuna na Bíblia. Entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, aconteceu alguma coisa aqui. O que foi? Não sei. Foi Lúcifer? Pode ter sido. Foi um meteoro? Também pode ter sido.
Mas com certeza, essa criação que existe hoje em Gênesis não é a primeira criação de Deus na terra. Então por que a Bíblia não fala da anterior? Não sei. Alguma coisa Deus não queria lembrar, talvez. Eu tenho uma impressão que quando Deus destrói a terra com o dilúvio, nos tempos de Noé, parecia que ele queria apagar alguma coisa da história. Então Deus vira para Noé e fala assim: Noé, começa tudo de novo. E dá a Noé as mesmas instruções que ele tinha dado a Adão: cresça, multiplique, encha a terra, domine a terra. Deus dá a Noé as mesmas instruções. Então parece que aconteceu alguma coisa que Deus queria esquecer. Não sabemos o que aconteceu anteriormente porque Deus não quis contar. Eu até imagina se, eu fico pensando, imagina se a Bíblia começasse a partir de Noé. Nós não saberíamos também da criação do Gênesis, não é? Então, por que Deus não começou a explicar as coisas antes? Não sei, Deus simplesmente estabeleceu um princípio e determinou: o homem vai saber daqui para frente. E eu vou até te dizer mais, nós nem sabemos se esse universo que nós vivemos é o único universo, nós não sabemos se vai haver uma outra criação de Deus na Terra, depois dessa criação, não sabemos o que vai acontecer na eternidade. O que sabemos é que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, criativo e, na minha opinião, Ele não vai parar por aqui. O homem foi a premissa da criação de Deus. O homem foi criado das mãos de Deus, nós somos feitura dele, não somos um ser evoluído, somos descendentes de Adão e Eva, como a Bíblia narra, e não se preocupe com a ciência, ela também tem a sua razão, ela também tem a sua explicação dentro da Bíblia, mas eu e você somos feituras de Deus. Eu quero terminar esse estudo na semana que vem, explicando para você, mostrando para você a importância da gente entender todas essas coisas. Por que entender as teorias científicas e por que acreditar naquilo que a Bíblia diz? Porque você pode até pensar, bom, se nós acreditarmos em Jesus, é suficiente. O Gênesis nem precisava ser verdadeiro. Só acreditar que Jesus salva seria suficiente. Mas não é. Por quê? Porque se nós não fomos criados por Deus, então todo o resto é em vão. A nossa vida só tem um propósito. Se nós viemos de algum lugar, estamos indo para algum lugar. Se nós não viemos de lugar nenhum, então não faz sentido a vida na Terra. Então, se nós não fomos criados por Deus, tudo acaba com a morte. Não há outra saída, não há outra teoria. Para que haja vida após a morte, Deus precisa existir. Alguém precisa ter determinado isso. Então é muito importante isso. E na semana que vem eu quero falar um pouco sobre isso, para a gente fechar esse assunto no princípio, onde nós falamos sobre as teorias da ciência, sobre a origem do universo, sobre a teoria da evolução e hoje sobre o criacionismo. Então, para fechar tudo isso, nós vamos entender por que precisamos acreditar nisso, por que a Bíblia é tão importante e por que não existe saída para nós, a não ser acreditar que Deus criou o homem. Não existe saída, não existe outra teoria que possa se encaixar dentro da existência do homem, do universo, de tudo que foi criado. Tudo isso foi criado por alguém, para alguma coisa, e esse alguém é Deus. Nós vamos ficar por aqui hoje. Um grande abraço para você da Nação Jovem. Continue acessando o nosso site. Veja também as palavras anteriores, você que não viu, assista as palavras anteriores, porque você vai entender melhor o que nós estamos falando aqui. Deus te abençoe e nós nos encontramos por aqui na Nação Jovem. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Deus abençoe a sua semana. Não sei quando começou e nem onde vai parar.